Bom, gente, estamos aqui agora de volta no nosso programa de toda quarta-feira, agora mais cedo, né, às 19 horas. Hoje o nosso assunto, como eu já havia comentado com vocês, principal é o autismo. Em seguida nós vamos comentar também sobre a síndrome de Ehlers, e os dois assuntos estão relacionados às formações dos profissionais e sérias informações sobre as famílias dos autistas, as famílias dos que têm síndrome de Ehlers e os professores, os educadores que estão com esses alunos nas escolas e também os terapeutas que estão trabalhando com eles, né? Bom, em primeiro lugar, nós vamos comentar sobre o sério problema em relação ao autismo, transtorno de espectro autista. Para quem não assistiu, eu solicito que assistam o nosso vídeo sobre as conclusões do seminário de educação inclusiva que nós tivemos na semana passada em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, terça, quarta e quinta da semana passada, e que nós divulgamos então na sexta ou no sábado, se não me engano. No sábado passado, nós tivemos também em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, um curso sobre aprendizagem, como o cérebro aprende. Nesse curso sobre aprendizagem, nós comentamos também sobre as formas de nós fazermos o autista, a criança com transtorno do espectro autista, a criança com TDAH, a criança com alguma coisa, aprender corretamente para ser autônomo um dia. Bom, porque o que nos interessa não é que o autista, agora ele até fala alguns sons, que maravilha, agora ele até consegue se socializar. Não é isso. O que nós precisamos é que a criança autista se desenvolva como qualquer outra criança, gente. E então eu fico com muita pena dos pais, das famílias que acreditam que não tem como melhorar a situação psíquico-orgânica de seu filho. Então é isso que eu quero comentar aqui agora, com muito cuidado. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque obviamente nós estamos na contramão de um interesse muito grande de algumas instituições que precisam que o autista continue sendo autista, que precisa que o aidético continue sendo aidético, que precisa que a pessoa com câncer continue sendo uma pessoa com câncer. Gente, infelizmente, isso é uma grande verdade. E muitos médicos, muitos terapeutas, muitos profissionais de saúde estão indo nessa onda porque estão acreditando no que estão passando para eles. E nós vemos uma série infindável de crianças ficarem completamente dependentes a vida toda das suas famílias. Pior, sem necessidade. Então isso é um problema muito sério, mas sério demais mesmo. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Emanuele, quem quer conhecer a tia Madalena e o projeto tá bom, vamos levar para conhecer a tia Madalena. Silvana Desordi, boa noite. Tudo bem, Silvana? Então, gente, nós precisamos então tomar determinadas providências. Que providências são essas? Nós precisamos pedir a todas as famílias que têm filhos autistas que se reúnam em grupos, associações. Para quê? Porque sozinhos eles não vão conseguir perceber a verdade. Sozinhos eles vão ser enrolados com a maior facilidade por todas as pessoas que estão, às vezes ingenuamente, às vezes por se considerarem superiores a todos e acharem que conhecem tudo, estão 20 anos atrasados no conhecimento sobre o autismo. Bom, eu postei um vídeo de um TED Talk aqui no Brasil, feito por um cientista que nasceu dele um filho autista. Cientista. Quando nasceu o filho autista, o que ele fez? Ele foi conversar com colegas, na realidade colegas neurologistas, porque todo mundo que fala sobre o autista diz que tem que levar no neuro, e incorretamente todas as pessoas que têm qualquer tipo de doença, de enfermidade, tem que ir no clínico geral. A criança no pediatra,
o idoso no geriatra, clínico geral. No máximo, nutrólogo. Por quê? O nutrólogo, ele trabalha com a base da nossa vida psíquica e orgânica, que é a alimentação, que é o cérebro entérico. Então, clínico geral, ou se for um especialista, que seja nutrólogo, que é a base, o início de tudo. Agora, levado um neuro vai tratar os sintomas neurológicos do autista. O psiquiatra vai tratar os sintomas psiquiátricos, psicogênicos do autista, que muitas vezes confunde com os das doenças psicogênicas. E aí, pronto, em vez de fazer todos os exames que um médico clínico geral faz, vai direto dar os medicamentos sem antes verificar se algum daqueles sintomas pode ser reduzido por alguma providência simples, como diversas que eu vou falar aqui. Esse cientista, foi ao colega neuro e disse: poxa, e agora que eu faço? Meu filho é autista. Aí o neuro disse: infelizmente você vai ter que se acostumar com isso para a vida toda. Seu filho ele já nasceu assim. E vai ser, acostume-se, porque não tem cura, não tem o que fazer. É dar remédio o tempo todo para diminuir algum sintoma e outro. Não tem o que fazer. Aí ele falou: não, mas eu ouvi falar que tem algumas coisas que reduzem os sintomas, como alimentação, dieta. E o médico disse: não existe nada disso, é balela, nada disso funciona, não tem nada disso comprovado cientificamente. Ele, como cientista, não se conteve com essa resposta e foi estudar, foi pesquisar e descobriu uma série de coisas que esse médico, amigo dele, colega dele, nunca soube. Porque ele está 20 anos atrasado, ele está se fiando ainda pelos livros e pelos manuais que estão sendo trabalhados nas faculdades de medicina. Gente, o que está sendo trabalhado nas faculdades de qualquer profissão hoje são livros que foram produzidos há 5, 10, 15 anos atrás. Isso significa quem ficar exclusivamente com o conhecimento passado pelos seus professores nas faculdades pode se considerar atrasado no mínimo 5 anos, mas na média estará atrasado uns 10 anos. Então, para que servem as faculdades? Para dar a base. Tudo que é dado nas faculdades, isso é que é bom que todo mundo saiba, é para dar as bases do conhecimento daquela profissão. As bases não quer dizer que estão sendo dadas os conhecimentos todos que o profissional precisa ter, negativo. Os conhecimentos que todos nós precisamos ter vão ser indicados, vai ser indicado o caminho durante a nossa faculdade. A partir daí, nós temos então que correr atrás dos conhecimentos que estão sendo produzidos pelos mestrados, doutorados, pós-docs, pelo mundo todo. Então, se nós escolhemos uma determinada profissão, isso é básico, nós temos que saber o seguinte: na faculdade eu vou aprender a base para eu começar a estudar a partir do término da minha faculdade. Por isso que eu sempre digo, nunca me considerei formado em coisa alguma, porque as faculdades te dão diplomas, títulos, etc. Mas o que vai lhe dar conhecimento é a continuidade do seu estudo, que tem que ser diário, gente. Diário mesmo. Nós temos que ter alguns minutos, não precisa ser 2 horas, 3 horas por dia, lógico que não, você está trabalhando. Mas reserve pelo menos uns 15 minutos, uma meia hora por dia, para estar verificando, pesquisando o que tem de novo. Você vai estudar naquela hora? Pode ser que não. Mas baixar pela internet os trabalhos, as teses, as dissertações, as pesquisas, para que no momento que você vai reservar na sua rotina para estudar, você possa estudar aquilo. E de preferência, juntar com colegas que de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, estejam trabalhando como se fosse, como na escola, como na faculdade, que você se reúne com os colegas e cada um vai estudar uma coisa, e na hora cada um passa para o outro aquilo que estudou. Então, pode ser feito assim. Agora, se isso não for feito, quem sofre é o paciente. Quem sofre são as pessoas. E nós vamos ficar completamente desatualizados. Olha, uma semana
sem ler alguma coisa que está saindo da nossa profissão, pode fazer nós nos atrasarmos um mês, tá? Um ano, 2 anos, ou até mais. Porque muita coisa está sendo descoberta todos os dias. Na área da ciência médica, é diário. Todo dia eu recebo pesquisas realizadas por colegas meus que são médicos. Eu não sou, vocês sabem, eu sou pesquisador na área de neurociência cognitiva. Aí eu estudo tudo de psiquiatria, de neurologia, o que está saindo a todo momento. Porque, lógico, eu estudo psiquiatria, neurologia, porque já é a parte mais específica dos defeitos cerebrais. Mas o maior estudo que a gente faz, que eu estou fazendo, é com nutrologia, gastroenterologia, imunologia. Isso é todo dia, gente. É todo dia. Por quê? Todo dia sai coisa nova. Todo dia tem assunto novo. Então, voltando. Aí esse pai foi estudar e descobriu que se ele fizesse, ele descobriu que o autista pode não ter cura total agora, mas tem como reduzir todos os seus sintomas, sim, e ele pode ficar uma criança perfeitamente normal. E eu digo, vários autistas que passaram por nós são normais hoje e estão nas universidades. Tá? Então ele descobriu várias coisas, inclusive ele descobriu que o autista tem uma permeabilidade no intestino que nenhum colega dele sabia. Colegas médicos que dizem entender de autismo. Se tem essa permeabilidade, significa que muitas proteínas que para nós faria mal, mas só não vai fazer mal, porque o nosso intestino não é permeável, é impermeável na sua maior parte, então não vai fazer mal para nós. E para o autista, vai fazer mal. Lógico que vai fazer mal. Por quê? Porque a permeabilidade do intestino vai deixar passar tudo que chegar no intestino. Então isso significa que uma intolerância alimentar, para nós, pode não fazer muita diferença. Alergia faz. Alergia aparece um monte de pipoca no corpo, um monte de coisa. Mas intolerância pode não fazer diferença para nós. Mas vai fazer diferença neurológica no autista. Por quê? Uma intolerância alimentar para nós, essa intolerância, como não passa para a corrente sanguínea, pode não afetar o nosso cérebro. Para o autista, passa para a corrente sanguínea. Vai afetar o cérebro dele. Então vai dar todos aqueles defeitos, vai aumentar todos aqueles defeitos que nós já conhecemos. Então, ele viu esse cientista, que está aí no meu Face, basta acessar o meu Face e procurar esse TED Talk de um pai de autista. É um cientista. Então, o que aconteceu? Ele descobriu que a intolerância alimentar é uma das coisas mais importantes que existe no autismo. Ele descobriu também uma coisa interessantíssima, que quase todo autista tem parasitas e que tem que ser eliminados, porque esses parasitas se alimentam de toda a vitamina que o autista precisa. Então, esses parasitas têm que ser eliminados. Então, ele descobriu essas duas coisas por conta própria, porque os colegas neurologistas disseram que não tem nada a fazer, é só dar remédio. Quando ele descobriu isso, o que ele fez? Ele resolveu fazer o tratamento por conta própria. Errado. Nós temos que procurar um médico. O médico não conhece, vamos procurar outro. Agora eu estou dando a dica, procure médicos nutrólogos, porque os nutrólogos aprendem isso. Neurologista aprende neurologia, psiquiatria aprende psiquiatria, mas o nutrólogo aprende tudo o que a alimentação faz no organismo do autista. Pronto. Aí ele começou a fazer a dieta. Aí ele viu que quase todos os autistas têm alergia a glúten, caseína, açúcares, óleos vegetais, soja, conservantes, corantes e tudo mais. O que ele fez? Ele chamou uma nutricionista e descobriu uma nutricionista que entende de autismo e fez uma dieta rigorosa sem tudo isso. O óleo vegetal ele trocou por óleo de coco, coisas assim. Resultado, a família entrou na dieta que o filho dele precisava também, porque pega mal você mandar fazer uma dieta para seu filho e todo mundo comeu o que ele não pode. Então todos entraram na dieta, tá? E começaram a trabalhar. O filho dele, que não falava, ficava fixado na água, praticamente apagado do mundo,
Hoje fala à vontade, fala até demais, brinca com ele, conversa com ele, briga com ele, discute. Ou seja, uma criança normal, tá com 6 anos, uma criança perfeitamente normal. Agora, eu tenho pena dos pais que acreditaram e que acreditam que o autista não tem como reduzir seus sintomas. E aí não faz a dieta, não faz o tratamento das parasitas, não faz nada disso. Aí o que vai acontecer? O autista vai ficar gritando, uma série de coisas, vai ficar com aqueles movimentos repetitivos, vai ficar com isso tudo, vai ficar impossível de ser escolarizado numa escola. E aí? Vai ficar sem a vida toda? E não vai ser autônomo nunca? Por quê? Porque você acreditou em uma série de pessoas atrasadas, 20 anos atrasadas, que não querem estudar e que dizem que nada disso funciona. Por isso que eu estou dizendo, nós vamos substituir os médicos? Não, nós vamos nos reunir, por isso que eu peço, todos os pais de autistas, se reúnam em associações, se reúnam em grupos. Para quê? Para que nesse grupo vocês tenham condições de chamar pessoas, estudar. Não adianta vocês acreditarem, por exemplo, no que eu estou falando agora. Por que acreditar no que eu estou falando agora? Por que acreditar no que vários profissionais estão falando para vocês? Por que só acreditar? Nós vamos dar uma chance de acreditar, desde que não estejam sendo prescritos medicamentos que os efeitos colaterais são ruins. Prescrever um medicamento que você olha a bula e vê, não deve ser dado a criança, a pessoas abaixo de 18 anos, e está sendo prescrito para seu filho que tem 2 anos e meio, 3 ou 4, tem alguma coisa errada aí. Tem algo errado. Aí você olha os efeitos colaterais e vê que são terríveis, tem mais coisa errada aí. Aí você reclama com o médico e ele diz, não, mas é isso mesmo, tem que dar esse remédio. Mude de médico. Procure um médico que entenda de autismo. Como é que eu vou saber? Reúna-se em grupos. Em grupo tudo fica mais fácil. Então, em grupo, vamos fazer estudos. Não vamos acreditar, nem em mim, pelo amor de Deus. O que eu estou falando não é para acreditar, é para pesquisar, estudar. Sair estudando mesmo, não é acreditar naquele médico, naquele profissional, naquele terapeuta que diz não tem, isso não tem comprovação científica. Não? Então procurem os cientistas que estão trabalhando com isso, que estão com as suas comprovações científicas publicadas. Vou dar o nome de um, Dr. Aderbal Sabra. Dr. Aderbal Sabra é a maior autoridade que eu conheço no país em autismo. Médico, nutrólogo, pediatra, gastroenterologista e imunologista. É uma autoridade de autismo que eu conheço. Ele está atendendo autistas no Brasil inteiro, porque os médicos, a grande parte dos médicos está acreditando no que leu, no que estudou na faculdade de medicina e não está estudando. Então quem está estudando é que está tendo que atender o país inteiro. Aderbal Sabra está tendo que atender no Brasil inteiro. Salvador, Porto Alegre, Belém, em todo lugar ele tem que ir. Ele com a equipe dele. Por quê? Por que não tem médicos especialistas em autismo de verdade no Brasil inteiro? Por que não tem? Porque não quer estudar. Gente, vamos estudar. E vamos nós, famílias de autistas, insistir nesse estudo. Eu estou falando agora de quem trata do autismo, mas esse estudar é para todos nós, em todas as nossas profissões. Nós temos que parar com essa história que eu estou formado. Como eu vi falando, de vez em quando eu estou numa palestra e alguém pergunta, o senhor é formado em quê? Eu digo, graças a Deus, em nada. Nada? Não. Eu tenho diplomas. Tenho diplomas de curso superior, de pós-graduações, lato sensu, stricto sensu, uma série de coisas aí. Diplomas, títulos, eu tenho um montão. Não são importantes? São. Para mim, eu tenho orgulho de todos os diplomas e títulos que eu tenho. Lógico que eu tenho orgulho. Mas orgulho por quê? Por ter recebido por merecimento. Agora, isso significa que eu sei alguma coisa? Não. Isso significa que foram abertas as portas para eu obter mais conhecimento a cada dia, com o meu estudo, a minha pesquisa diária. É óbvio. Então o conhecimento, mesmo assim, por exemplo, eu estudo todos os dias, todos os meus colegas sabem disso, todos os meus alunos sabem disso, tá? Que eu estudo todos os dias. Só que, estudando todos os dias,
eu tenho cada vez mais dúvidas todos os dias. E como é que uma pessoa que não está evoluindo, por exemplo, tem um colega meu, infelizmente, que só se atualiza na função dele quando ele recebe a visita do representante de um laboratório. Gente, quando você, para se atualizar, espera vir a visita de um representante de um laboratório, você vai se atualizar em quê? Você vai se atualizar no remédio, no medicamento que aquele laboratório precisa vender muito e está contando com a sua colaboração. Isso aqui é um perigo. Então vamos colocar a cabeça para funcionar e vamos estudar. Estudar. E nós e os pais de autistas vamos reunir em associações e começar a estudar. Estudar mesmo. E outra coisa importantíssima que eu recomendo a todos os pais de autistas. Ao se reunir em associações, vamos procurar descobrir na nossa cidade ou nas cidades próximas ou até em outros estados as famílias de autistas cujos filhos saíram do espectro autista e estão com uma vida perfeitamente normal. Tem muitos. Eu tenho um relato de mais de 200 crianças que estão perfeitamente normais porque fizeram um tratamento que foi proibido no Brasil. Interessantíssimo isso. Conseguiram fazer uma manobra de tal forma que a Anvisa no Brasil proibiu um tratamento e, aliás, está saindo nas redes sociais comentando mentiras homéricas sobre esse tal desse tratamento, que eu não vou nem dizer o nome aqui agora, porque está proibido no Brasil. Esse tratamento, a China, há menos de um mês ou 2 meses, ela patenteou esse tratamento para a China. Para quê? Para tudo que é doença, até para câncer e para autismo principalmente. Porque ela quer poder usar isso sem precisar pagar royalties para ninguém. E está usando. Então o governo chinês, que não é mole, é comunista. Então lá é o quê? O governo fala e ninguém pode falar nada. Então o governo patenteou e está usando. Por quê? Eu tenho 2 colegas cientistas chineses que comentaram comigo o seguinte: a China decidiu que vai acabar ou reduzir todos os sintomas dos autistas deles, porque eles não querem absolutamente que o seu povo esteja em desigualdade de condições com os outros povos ocidentais. Então lá os sintomas do autista estarão todos reduzidos, porque eles já estão usando essa forma de tratamento que não tem efeito colateral nenhum e que foi proibido pela Anvisa. Muitos pais de autistas de um determinado grupo que eu faço parte começaram a falar: que horror a utilização desse tratamento, que horror, ainda bem que foi proibido no Brasil, que absurdo, como é que se dá, eu já ia dizer o nome, mas não vou dizer. Os pais que fazem isso deveriam ser condenados, deveriam ser denunciados ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar. Como é que se dá uma criança um medicamento desse? Não é medicamento, tá? Não é medicamento, logo de cara. Por quê? Porque acreditaram. Acreditaram sem pesquisar, sem estudar. Eu quase coloquei nesse grupo a realidade. Eu só coloquei uma coisa: amigos, antes de condenar ou de aceitar um novo tratamento, uma coisa qualquer, estudem muito. Não aceitem nem condenem uma coisa sem estudar. Por quê? Houve um congresso de autistas lá nos Estados Unidos, tem muitos anos isso. Coincidiu numa vez que eu estava fazendo uma palestra em Washington, nos Estados Unidos, e no mesmo hotel onde eu estava fazendo essa palestra, tinha no grande auditório um evento de autista, um congresso de autismo. Então eu, como sempre tive esse interesse, no intervalo eu fui lá no congresso de autismo. O que eu vi? No hall do hotel, uma porção de barraquinhas com pessoas apresentando tratamentos complementares do autismo. Aí eu achei estranho, porque eu vi muita barraca. E fui lá saber, aí encontrei essa barraca desse tratamento que hoje está sendo usado na China, que muita gente usa no Brasil, muita gente usa no mundo todo. Carrie Rivera, eu vou falar o nome só dela, é uma das médicas que está usando isso direto em toda a América Latina.
e curando, praticamente reduzindo a zero os sintomas do autismo, estavam lá. Mas também estavam várias barraquinhas com... eu achei estranho, porque eu fui perguntar a cada um. Quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas que estavam me recebendo naquelas barraquinhas não entendiam nada de medicina, não entendiam nada de autismo, e estavam com produtos a sendo vendidos lá para curar autismo. Depois é que eu fui saber, com Peter Goethe, que também estava lá nesse congresso. Peter Goethe é aquele cientista dinamarquês que escreveu o seguinte livro: Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. E ele me disse, você está vendo aquelas barraquinhas todas ali? Eu estava visitando cada um, achei estranho que o pessoal não entende nada de autismo e está vendendo produto para curar autismo. Não, aquilo tudo é ator contratado por diversos, eu vou ter que falar, indústrias farmacêuticas para... Já reparou que daqui a pouco vai chegar, já está chegando aí as emissoras de televisão, rádio, para fazer entrevista. Para quê? Para que na hora que as empresas vinham fazer entrevista, elas só vão nessas barracas. Já está tudo comprado. E vão mostrar que aqueles produtos são todos farsa, totalmente farsa. Com isso, o que acontece? O povo vai generalizar e vai achar que Kerry Rivera, etc., que todos os outros são farsa também. Tá? Interessante, né? Então, gente, concorrer, ou seja, combater uma coisa dessas não é brincadeira. Isabel Cristina Carvalho. Sim, Isabel, é a única coisa... você também usou e viu grande progresso no seu filho. O que tem que fazer é achar um médico que realmente possa acompanhar o tratamento. Você não pode fazer por conta própria. Mas se você procurar Aderbal Sabra, o tratamento dele não usa o MMS nem o MDS, que eu acabei falando o nome, não usa. Então, utilize todo o processo de Aderbal Sabra. Ele usa para tirar os parasitas medicamentos normais, antiparasitas normais. Não esses, que são mais eficazes, não há dúvida, mais rápido e tudo. E matam todos os parasitas mesmo. Mas, se você ficou com medo, use o tratamento de Aderbal Sabra. Agora, Aderbal Sabra, pelo amor de Deus, não vá a nenhum neurologista. Vá a doutora Aderbal Sabra. Pode ser caro o tratamento, mas é porque ele não tem patrocínio. Médicos que fazem o tratamento rigoroso, com responsabilidade, sem nenhum interesse de lucrar com isso, tá? Não tem patrocínio. Esses têm que viver por conta própria. Então, por isso que os tratamentos dele têm que ser caros, porque ele tem que sobreviver, ele tem que continuar as pesquisas. Esse não para. Esses não param. Então, o ideal é o quê? Procurar Aderbal Sabra. Quem mora em Minas Gerais, doutora Consolação Oliveira. Ela não está em Belo Horizonte, ela está em Conselheiro Lafayette, se não me engano. Mas verifica, a doutora Consolação Oliveira, médica nutróloga, ela conseguiu reduzir todos os sintomas de um autista de 29 anos de idade. Esse autista com 29 anos de idade, sem medicamento, né? Tirando os medicamentos, pelo menos os alopáticos, esses que fazem mal. Então, esse autista, com 29 anos de idade, estava sendo tratado com risperidona, Rivotril, metilfenidato, valproato, tudo isso desde que se tornou autista aos 3 anos de idade. A irmã desse autista, que mora no Rio Grande do Sul, eles moram em Minas Gerais. Não vou dizer os nomes, que não foi autorizado a esse. Ela assistiu alguns vídeos meus sobre o autismo e ligou para a mãe. Mãe, assista esse vídeo. Mandou o link de um vídeo meu. Quando essa mãe estava assistindo meu vídeo, tá? O nome da médica, doutora Consolação Oliveira, Minas Gerais, tá? Eu acho que ela é... ótimo, procure doutora Consolação Oliveira. Eu acho que é de Conselheiro Lafayette, mas é fácil, é nutróloga, tá? E ela fez esse tratamento desse garoto que foi por meu intermédio, tá? Garoto não, homem, né? Aí, vamos ver a história. Aí, da hora que ela está assistindo meu vídeo, por coincidência, na TV local, estava passando uma entrevista com a doutora Consolação Oliveira. Aí a mãe olhou, viu o telefone, telefonou, conseguiu marcar uma consulta para um mês depois. Pronto, começou todo o tratamento. Arranjamos uma nutricionista que não conhecia
da nutrição do autismo, mas eu recomendei ela comprar o livro, outro nome importante, de Cláudia Marcelino. Então vejam só o que aconteceu com esse cara. Aí a nutricionista comprou o livro de Cláudia Marcelino, estudou o livro de Cláudia Marcelino todo e começou a fazer o acompanhamento nutricional recomendado então pela doutora Consolação Oliveira, que é a médica nutróloga. O garoto já fala, ele era violento, agressivo, não reconhecia pai, não reconhecia mãe, hoje ele é um doce em casa, está melhorando a cada dia, só tem um detalhe. O cérebro dele foi destruído pela risperidona, pelo Rivotril, pelo metilfenidato, pelo valproato ao longo de muitos anos. 20 e tantos anos de destruição cerebral. Então a própria doutora Consolação me disse que o cérebro está destruído. Nós vamos fazer o que a gente pode, mas obviamente a recuperação vai ser bastante lenta. Mas vai ter recuperação. Aliás, vai ter não, já está tendo. Tá? Vai ser igual a um autista que a gente pega com 4 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos? Não, infelizmente não. Porque o cérebro dele foi muito destruído. Então destruído por quê? Falta de estudo. Destruído sem necessidade. Transplante de células-tronco no autismo? Não, não tenho não, Isabel. O que eu tenho é Alisson Muotri, que é um expert em células-tronco. Ele está fazendo esse estudo, mas não está pronto ainda. Então, Alisson Muotri é um cara perfeitamente acessível, ele trabalha nos Estados Unidos. Ele é o expert em células-tronco. Então, tudo sobre células-tronco em relação ao autismo está sendo trabalhado principalmente por Alisson. Então, qualquer dúvida que tiver sobre tratamento com célula-tronco com autismo, é melhor, eu recomendo, antes verificar os trabalhos de Alisson Muotri. Por isso que eu digo, nós temos que entrar em sociedades para estudar isso. Por exemplo, lá em a Aquarela, que é uma associação nova de autismo, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, já chamou Alisson Muotri para fazer um trabalho, uma palestra para eles lá, para eles aprenderem sobre autismo. Alisson Muotri foi. Então ele foi dos Estados Unidos, foi lá, eles pagaram apenas a passagem, estadia, a alimentação do cara, ele nem cobrou nada. Tá? Ou seja, é muito importante que nós nos reunamos, mesmo que ele tivesse cobrado, que aliás vale, lógico, se nossa, 10 mil reais, 30 mil reais, lógico que vale, vamos reunir e pagar, porque um cara desse merece nós ouvirmos, é óbvio que merece. Nós precisamos pagar porque ele tem que sobreviver, ele tem que ter a renda dele, é óbvio, né? Então, vale a pena. Então, célula-tronco, eu não conheço ninguém fora de Dr. Alisson Muotri, que está trabalhando nos Estados Unidos nisso. Ele, inclusive, agora já é pai de autista, né? Ele não era. Mas ele se apaixonou pela mãe de um autista que ele estava observando e acabou casando com ela. Agora ele tem um filho em casa, um filho autista em casa. Então, é muito importante que nós sejamos conscientes disso que eu estou falando, porque eu estou vendo muitos pais de autistas se acomodarem e dizerem, meu filho é autista. Perdi meu filho. Perdeu? Só se quiser. Vamos trabalhar. Lógico que dá trabalho ser pai, ser mãe de autista, principalmente ser mãe de autista, porque infelizmente muitos pais tiram o time de campo e deixam tudo com a mãe. Esse é o mal do homem, né? Lógico, não estou falando mal de todos os homens, porque eu sou um, mas eu não sou desse tipo. Então, principalmente as mães de autistas, elas precisam mesmo parar de ficar desesperada. Eu sei que o trabalho é muito intenso, o sacrifício dessas mães é muito grande, mas o sacrifício para um tratamento nutricional, um tratamento dietético, um tratamento de eliminação de parasitas, poxa, é fundamental, é fundamental. Aí a criança fica uma criança normal, como eu tenho visto várias ficarem normais. Então, quem tiver alguma dúvida, assista o meu vídeo, publicado há pouco tempo atrás, é só ver no meu canal, sobre os resultados do seminário que nós realizamos em Passo Fundo. Mas vamos fazer isso, reunir. Eu estou à disposição, amanhã mesmo, eu estou em Salvador hoje, agora aqui. Amanhã eu estarei em Seabra, na Chapada Diamantina. Para quê? Eu estarei em Seabra, me reunindo com várias famílias de autistas. Eu vou estimular, junto com colegas e ex-alunos minhos,
que estão trabalhando no Centro Municipal de Atendimento Educacional Especial, a essas mães de autistas se reunirem em associação, em grupos, para poder realizarem esse estudo. Então, o que eu vou falar é exatamente o que eu falei no congresso lá em Passo Fundo, o que eu falei no vídeo, o que eu estou falando agora é o que eu vou falar amanhã. Porque nós precisamos salvar essas crianças. Nós temos que salvar essas crianças. Então, é muito importante nós pesquisarmos, juntarmos para ter gente que possa estudar, trazer pesquisadores, não acreditar em ninguém que, sem fazer todo tipo de exame clínico no seu filho, simplesmente prescreve um medicamento. Gente, não se prescreve medicamento sem analisar se alguns dos sintomas podem ser reduzidos por uma coisa simples, como alimento, como dieta, como parasitas, retirar parasitas, como se tem algum problema de tireoide. Então, por que a gente vai prescrever um medicamento sem verificar todas essas pequenas causas de sintomas que podem ser trabalhadas e eliminadas? Aí vai dizer, mas por que os médicos fazem isso? Os médicos não têm culpa. O médico neurologista, o médico psiquiatra que faz isso não tem culpa. Por quê? Porque ele é especialista. Vamos verificar isso? Um especialista, o nome diz, ele é especializado naquilo. E quem é que tem culpa na história? A família. Por quê? Porque a família está com mania de médico. Então, as famílias acham que já conhecem tudo de medicina. Então, se tem um problema qualquer, a família acha que já sabe qual é o especialista que vai levar. Não vai nem ao clínico geral. Aí está o grande erro. Nós não podemos ir direto no especialista. Toda a enfermidade tem que passar primeiro por um clínico geral, porque ele sim é que vai fazer um exame geral da pessoa, para ele saber qual é a desconfiança que ele está. A desconfiança que ele tiver, se for uma coisa simples, ele já trata ali mesmo. Se for uma coisa que precisa de um especialista, aí sim ele vai indicar para o especialista. Aí a gente vai para o especialista. Agora, todos os exames da clínica, da competência da clínica geral, tem que ser feito pelo clínico geral. Então vamos parar com essa mania de levar nosso filho para um especialista antes de fazer uma análise completa pelo clínico geral. Então, as pessoas estão tão viciadas nisso que hoje muitos médicos não querem mais ser clínico geral, porque acham que ninguém procura clínico geral. Esse é um problema. Esse é um problema sério. Vai dar problema para o seu filho. Tá? Então, vamos prestar bastante atenção nesse detalhe importantíssimo que eu falei. Boa noite, Francisco. Que teve alguma enfermidade, clínico geral. É criança, pediatra. É idoso, geriatra. Jamais partir direto para um especialista. Porque o especialista vai tratar dentro do conhecimento da sua especialidade. E não vai se preocupar, porque para o especialista, quando alguém entra no consultório do neurologista, por exemplo, neuropediatra, aí você entra no consultório do neuropediatra, ele assume que essa mãe já levou seu filho para o pediatra clínico geral e que o pediatra clínico geral já verificou. Então vejamos, se a criança está com algum tipo de parasitas. Aí já verificou, já fez o tratamento, e se por acaso continuar os parasitas, ele vai encaminhar para um gastroenterologista, etc., porque o tratamento vai precisar ser especializado. Se ele achar que precisa de alguém especialista, senão ele mesmo trata. É verificar se tem problema de tireoide. Se tiver problema de tireoide, nos exames que ele mandar fazer, ele já encaminha para o endocrinologista. Vai verificar se tem intolerância alimentar. Se tiver alguma intolerância alimentar, ele vai encaminhar para o médico nutrólogo. Se ele for nutrólogo, ele já faz o tratamento. Tá? Vai verificar. Então, se tiver intolerância alimentar, ele encaminha para o nutrólogo e o nutrólogo vai chamar um nutricionista para fazer uma dieta de acordo com as intolerâncias alimentares que a criança tem. Com isso, o que acontece? Cada tratamento desse já vai reduzindo os sintomas. A agressividade, a inquietação já acaba logo de cara.
E isso não serve só para o autismo, não, serve também para o TDAH. Então, o próprio TDAH também, se você faz uma dieta reduzindo, tirando tudo que na intolerância alimentar dá, mas óbvio que os sintomas desaparecem. Reduz e chega até a desaparecer em alguns casos, não tem nem dúvida. Eu tenho visto casos, no meu colégio, por exemplo, nos colégios que a gente orienta, em vários colégios que a gente orienta, que vários autistas que chegaram lá e que aceitaram a opinião nossa de que deve procurar um clínico geral, especialista no máximo um nutrólogo, para mais tarde, se houver necessidade, um desses vai encaminhar para o neuropediatra ou psiquiatra infantil, eles melhoraram assintosamente, mas melhoraram muito. A agressividade caiu violentamente, a inquietação caiu violentamente. Alguns casos são difíceis. Eu tenho um caso hoje que me parece que não é transtorno do espectro autista. Tá? Há uma dúvida muito grande entre esquizofrenia e outros problemas psicogênicos. Pode ser até uma psicopatia. E que nós estamos atentos. Os exames de intolerância foram feitos, as dietas foram feitas, mas no caso dele não parece ser transtorno do espectro autista, embora haja alguns sintomas semelhantes. Então, ali está havendo uma necessidade de medicamentos para conter uma agressividade que não reduziu. Se não reduziu, não é autista. Tá? Se fosse autista, tinha reduzido. Então, nós temos que analisar caso por caso. Mas, obviamente, essa análise não é feita por leigos nem por especialistas. Essa análise é feita por clínicos gerais, que depois mandam para o especialista. E que o especialista de nutrologia manda para o nutricionista para fazer a dieta correspondente. Tá? Então, vamos deixar bem claro isso, para que a gente pare de destruir nossas crianças e que a gente possa salvar o maior número de crianças possíveis que estão com transtorno do espectro autista. Tá? Bom, então esse é um detalhe. Quem tiver alguma dúvida, assista aquele meu vídeo e entre em contato, mande os questionamentos, etc. Quem tiver em Seabra, tiver filhos autistas e sobrinhos autistas, ou for responsável por algum autista, é bom entrar em contato urgente com o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para participar amanhã dessa reunião, às 2h, no auditório da Secretaria de Educação, lá em Seabra. Eu vou estar lá dessa vez, cada reunião dessa vai estar um especialista, um profissional falando sobre o assunto, mas olha o que eu gostaria de lembrar novamente. Se reúnam em grupos, se reúnam em associações. Não acreditem em ninguém, nem no que eu estou falando, sem pesquisar. Pesquisem, estudem. Se tiver dificuldade de entender alguma coisa, porque não tem conhecimento suficiente, se juntem à associação, que vai ter muitas pessoas lá que vão ter conhecimento suficiente para estudar, para entender e para passar essa informação para os demais pais. É importante nós nos juntarmos nesse momento, porque nossos filhos merecem isso. Nossos filhos não merecem ficar independentes a vida toda. Tá doido? Nossos filhos não merecem ter os efeitos colaterais de medicamentos controlados terríveis, cuja bula diz claramente não deve ser dada a menor de 18 anos. E estão sendo recomendados para menores para crianças de 6, de 4, de 5, de 7 anos. Como? Se na bula está escrito que não pode? Se na bula tem um monte de efeitos colaterais? Então, vamos nos reunir e vamos estudar. Infelizmente, nós temos que estudar mesmo. Não podemos confiar nos profissionais, em todos os profissionais, sem estudar, sem conferir. Porque nós estamos com uma epidemia de pessoas formadas, entre aspas. Eu estou formado, eu sou doutor, eu sou quase se intitulando de Deus. Né? E a gente sabe que o conhecimento está muito além da nossa capacidade de entendimento. Pra vocês terem uma ideia, eu dei essa aula lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, sábado passado. Né? Sábado passado eu estava no Rio Grande do Sul, vim domingo. E eu dei uma aula sobre aprendizagem, inteligência, aprendizagem, etc. Como o cérebro aprende.
E, obviamente, falei do cérebro autista, do cérebro deficiente intelectual, do cérebro em geral, né? E nós demos uma passada imensa sobre o que nós devemos fazer para que todos, tenha a dificuldade que tiver, possam ter a capacidade de aprendizagem, porque a aprendizagem traz felicidade. Pois bem, quando foi marcado esse curso lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, eu preparei o que eu ia falar, etc. Em seguida eu recebo vários trabalhos de pós-doc, de pesquisas de colegas, mostrando novas descobertas sobre as redes neurais, sobre a forma de aprendizagem, etc. Que eu já incluí e já falei o que eu entendi já para eles. Ou seja, eu fiz um estudo rápido, né, durante alguns dias e consegui passar as novas descobertas realizadas pelos institutos na Suíça, Lausanne na Suíça e Kyoto no Japão, sobre a forma do cérebro trabalhar, aprender e arquivar memórias, etc. São coisas completamente diferentes do que se sabia há 6 meses atrás. Agora imagina, se a ciência de agora, aliás, do mês passado, ela trouxe coisas que mudou completamente o conhecimento científico, neurocientífico de 6 meses atrás, imagina quem não está estudando. Como é que vai saber isso? Como vai saber isso? E o mais interessante é que quem descobriu essas novas... o que é essa nova descoberta, que eu vou logo falar aqui, já que eu já dei no curso e vou dar agora em Barreiras. Essa sexta-feira à noite, sábado e domingo, eu estarei em Barreiras dando um curso de neurociência aplicada. Esse curso de neurociência aplicada, lógico que eu vou trazer esse novo conhecimento que foi trabalhado em Lausanne, na Suíça, e em Kyoto, no Japão. Como é que eles descobriram? Eles estão construir um supercomputador, programar um supercomputador para imitar o cérebro humano. Só que parou tudo. Por quê? O que eles descobriram é que não tem absolutamente a menor condição de nós programarmos um computador para trabalhar igual ao cérebro humano, já que o que eles descobriram é que o cérebro humano, ao trabalhar, ao se juntar aos neurônios em redes neurais, eles vão montando figuras de 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões, 6 dimensões, 7 dimensões e figuras até 11 dimensões. O que significam 11 dimensões de raciocínio dentro do nosso cérebro encefálico? Não sabemos. Muda tudo. Mudam todos os conceitos, muda as ideias de memória, muda as ideias de aprendizagem, muda as ideias de arquivamento de memória, muda tudo. Eu estou estudando isso agora. Por quê? É muito difícil e é muito diferente do que tudo que nós aprendemos até hoje. É impressionante isso. Tá? Então, isso é que eu digo, ou seja, o tempo todo nós estamos aprendendo mais coisas e estamos descobrindo que sabemos cada vez menos. Mas é gostoso você saber mais um pouquinho, mesmo, mas temos que estar conscientes que o que nós sabemos é muito pouco. Não vamos nos arvorar de pleno conhecedor de uma ciência, porque isso não existe. Não existe. Tá? Nós precisamos estar o tempo todo estudando. Porque quem é pleno conhecedor de uma ciência tem que estar no cemitério já. Eu acho que não tem isso, né? Todos nós precisamos aprender a cada dia mais um pouco. Então, gente, autistas, tudo que eu falei até agora, por favor, reúnam-se em grupos, reúnam-se em associações, estudem, não acreditem no que ninguém fala, nem no que eu falo, sem estudar, sem procurar contestações, sem tentar descobrir onde está a verdade. Tá? Verifique tudo que é falado do seu filho, que é passado para seu filho. Leiam todas as bulas dos remédios que foram prescritos. Observem o que está escrito que não pode, o efeito colateral que dá. Desconfiem. Se desconfiar, muda de médico, por favor. O nosso filho merece todo o nosso esforço, todo o nosso estudo, para que ele se salve de uma exclusão social, ok? Segundo assunto, que já está quase acabando o nosso programa, e agora é que eu entrei no segundo assunto. Mas o segundo assunto tem a ver também com essa preocupação minha em relação a pessoas se considerarem conhecedoras de tudo. O segundo assunto tem a ver com a síndrome de Ehlers. A síndrome de Ehlers, que já foi descoberta há muitos anos na Europa e nos Estados Unidos,
também foi considerada quase que proibido se falar em síndrome de Irlen no Brasil pela Sociedade de Oftalmologia, parece, alguns anos atrás. Gente, síndrome de Irlen é real. É o quê? A criança tem uma disfunção ocular que ela não consegue se adaptar às diferenças de iluminação. Então ela não consegue enxergar corretamente e a vista dela é perfeita. Mas tem essa disfunção na frequência colorida. Então, a síndrome de Irlen faz com que um monte de criança não enxergue direito, não consiga se desenvolver, confunde-se muito com dislexia e não tem nada a ver com dislexia nem com problema de visão. É uma disfunção. Então, seu filho não está enxergando direito em algum momento, não está conseguindo copiar as coisas do quadro, tá? Você foi oftalmologista e deu vista 1, então o jeito é estude, mais uma vez, estude sobre síndrome de Irlen. Procure profissionais na sua cidade que tenham o curso de screener, que é um curso que prepara psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, terapeutas, médicos, etc., para entender e tratar da síndrome de Irlen. O Hospital dos Olhos, em Belo Horizonte, dá esses cursos, forma esses profissionais, e nós temos vários profissionais formados em screener, que é o que nós precisamos. A nossa coordenadora dos nossos cursos do IUP na Chapada Diamantina, que é a Suzane Mendes, ela é uma screener, ela fez esse curso em Belo Horizonte e ela é uma das que deteta e faz o tratamento da síndrome de Irlen. Então, não vamos acreditar que nosso filho está com preguiça, relaxado, etc. Poxa, quem conhece seu filho sabe que ele está com dificuldade mesmo. Está com dificuldade, vamos pesquisar. Tem na cidade algum screener que possa fazer o exame do meu filho e saber se ele tem a tal dessa síndrome de Irlen? Para vocês terem uma ideia, parece que 2 a 3% da população mundial tem a síndrome de Irlen, ou até mais. Então significa, eu acho que é 15%. Então isso significa que normalmente nas escolas, toda sala deve ter alguém com síndrome de Irlen. E que está passando por preguiçoso, relaxado, relapso. E uma criança que passa por preguiçoso, relaxado, relapso, e que ela vê todo mundo enxergando e ela não, ela pode ficar até pirada. Como existem casos comprovados de desenvolvimento de esquizofrenia. Por que será? Qualquer um de nós achando que todo mundo está dizendo que eu enxergo bem, e eu não enxergo bem, e eu devo estar maluco. Perigoso, né? Muito perigoso. Então, mais uma coisa difícil, complicada. Hoje eu só estou falando de coisas difíceis. Autismo realmente é complicado. E síndrome de Irlen é mais uma que pode provocar uma porção de coisas que nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. Tá? Então, vamos lembrar uma coisa que eu falei no início e que é bom deixar bem claro. Gente, isso serve para todas as nossas profissões. Nós não conhecemos nada de coisa nenhuma. Vamos assumir essa realidade, gente. Não é que a gente seja incompetente, burro, idiota, não é nada disso não. É porque a ciência avança muito mais rápido do que a gente pode acompanhar. Então, nós não conhecemos quase nada nesse mundo. Nós precisamos estar estudando. Nós precisamos estar conversando com colegas que estão estudando algumas outras coisas. Precisamos nos reunir em grupos, associações. E precisamos acabar com a sensação de eu sei isso, eu estou formado nisso, eu sou autoridade nisso. Ninguém é autoridade em nada. Então vamos ver o seguinte. Há uma necessidade muito grande, mas muito grande mesmo, de um valor humano, uma virtude que está sendo esquecida em diversas profissões. Chama-se humildade. Nós precisamos ter humildade para saber que pode ter uma pessoa que não tenha feito nenhum curso que nós fizemos, não ter nenhum certificado, nenhum diploma que nós temos, não ter nenhum título que nós temos e saiba mais do que nós em várias coisas. Eu encontro todo dia isso. Todo dia eu encontro alguém que sabe mais do que eu em alguma coisa. Sempre encontro. E, obviamente, não me espanta quando eu me encontro isso num aluno meu. É óbvio. Alunos que estão interessados, pesquisando, entrando na internet, procurando saber, e vêm me perguntar uma coisa, já dizendo, professor,
tal coisa assim, assim, é assim, né? Eu digo, como assim? Eu não sei disso. Não, é que eu li, qual foi a fonte e tal? Me explica o que você entendeu. Aí, não, mas o senhor não sabe? Não, eu quero que você me explique de verdade, porque eu não sei. Quero saber, vou pesquisar agora, vou estudar junto com você, nós vamos tirar dúvida e nós dois vamos aprender. Eu aprendi com você e nós vamos desenvolver esse trabalho. Eu vou apenas lhe dar o método de você aprender mais ainda, porque me interessa eu aprender também. Mas é assim. Agora, se eu digo, não, isso não existe, porque eu sou o dono da verdade, não tem isso não, gente. A gente pode ter o título que for, a gente aprende. Por exemplo, na área de educação, que é a minha área, né, de educação, de desenvolvimento de crianças autistas, deficientes intelectuais, paralíticos cerebrais, síndrome de Down, etc. Com quem eu aprendo? Vocês sabem com quem eu aprendo a maior parte das coisas que eu faço? E a maior parte das coisas que eu escrevo nos meus livros todos? Com os pacientes, com os meus alunos que têm essas deficiências. Mas é óbvio, são eles que me ensinam. Não, eles não me ensinam dizendo é assim, não. Eles me ensinam na relação que eu tenho com eles. Por exemplo, uma paralítica cerebral muda, que eu tive contato há muitos anos, tem mais de 10 anos isso, foi quem me ensinou, pela forma que eu tive de lidar com ela, como se relacionar com um paralítico cerebral mudo. Lógico que eu cheguei na frente dela, ela muda, totalmente atrofiada do pescoço para baixo, e eu precisava me comunicar com ela. E fiquei na frente dela, tentando encontrar uma forma de comunicar. E consegui. Então eu aprendi como? Estando na frente dela, olhando para ela, sentindo que forma eu poderia me comunicar com ela. Agora, para tudo isso, é muito importante um detalhe. Para todos os terapeutas que estão me ouvindo, médicos, terapeutas em geral, professores, pais, etc. Nunca, nunca, nunca se aproxime de uma criança com qualquer tipo de deficiência sem amar essa criança. Senão não vai adiantar nada. Porque se você não ama de verdade uma criança dessa, você não vai criar uma coisa extremamente necessária para que esse relacionamento educador-educando, terapeuta e paciente ocorra corretamente. Chama-se empatia. Então, se não houver esse amor, não ocorre o processo empático que é extremamente necessário para que o que você vai fazer com essa criança dê resultados positivos. Não adianta a gente saber todas as técnicas do mundo, a gente estudar todos os livros do mundo, a gente ser formado em 300 milhões de coisas, tudo que é título, se você não gostar da pessoa com quem você vai lidar naquele momento. O seu aluno, o seu paciente, etc. Então isso é fundamental. Tá? E isso não adianta dizer, mas eu gosto de todo mundo. Não gosta não. Nós temos discriminação. Nós discriminamos. Principalmente se a pessoa tem um defeito qualquer, um defeito físico, o que mais nos afasta das pessoas, faz a gente sentir uma certa rejeição, são defeitos físicos. Defeitos que deformam o rosto da pessoa, coisas assim. Então nós temos que treinar. É olhar uma vez, olhar a segunda vez, olhar a terceira vez, até que você consegue tirar aquela capa, que é a capa que enfeia a pessoa, e é como se você visse a pessoa por dentro. Aí você começa a ter condição de gostar dessa pessoa, de amar essa pessoa. Aí o que você fizer vai dar resultado. Tá? Então, é importante nós vermos isso. Para encerrar o nosso contato de hoje, eu quero deixar essa mensagem, né? Sempre que for lidar com qualquer pessoa, com qualquer deficiência, com qualquer dificuldade, inclusive dificuldade simples de aprendizagem, etc. Primeiro, se preocupe em gostar dessa pessoa. Gostou dessa pessoa? Pronto. A partir daí, tudo que você fizer vai ser muito mais eficaz do que se você não tivesse se preparado para gostar dela. Ok, amigos? Foi excelente ter conversado com vocês hoje. Esse nosso programa mais cedo vai facilitar para muita gente e, logicamente, quem só puder entrar às 8, às 9, às 10, às 11, etc., vai ter o programa gravado aqui no Face e também daqui a pouco, eu já vou fazer o upload agorinha, assim que terminar, daqui a pouco vai estar no nosso canal do YouTube.
Eu peço apenas a vocês, para ajudar que a gente possa divulgar bastante, que se inscrevam no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/c/Roberto Andersen, tudo junto. Se inscrevam lá, cliquem naquele sininho, dá o gostei se gostou, etc. Porque aí o canal cresce e fica com uma divulgação muito mais eficaz e alcança muito mais gente com tudo isso que a gente precisa passar. Nós temos um compromisso. Nós, eu com vocês, vocês com seus amigos, etc. Nós precisamos salvar nossas crianças. E eu acho que é só por meio desse trabalho que nós vamos conseguir fazer com que muitas famílias se toquem e consigam ter seus filhos com autonomia total. Tá? Nós não somos eternos. Nós temos que ter nossos filhos com autonomia. Ok, gente? Um forte abraço para vocês. Tá? E até a próxima quarta-feira, quando nós já vamos fazer de novo a mesma coisa. 7 horas da noite, que fica inclusive mais fácil para mim, né? Porque fico mais descansado, ok? Para viagem amanhã, por exemplo, para Ceabra, né? Então, amanhã estarei em Ceabra, na Chapada Diamantina, onde nós vamos então ter essa reunião às 2 da tarde no auditório da Secretaria de Educação, tá? Com os pais de autistas de Ceabra, pais de autistas de Ceabra que puderem participar, participem lá. Na sexta-feira, sábado e domingo eu estarei em Barreiras, na Bahia também, onde nós vamos então dar um curso de 3 dias de neurociências aplicadas. Tá? Quem quiser verificar se tem condição de assistir como aula extra, como curso de extensão universitária, ou logo que seja, ligue para Thaís Batista, nesse telefone que está aí no vídeo, tá? Para conversar. E qualquer dúvida, ligue para Thaís e para mim na própria sexta-feira. Eu vá lá, perguntou onde é, vá lá para conversar conosco na sexta-feira à noite, sexta-feira às 18 horas. Eu não sei onde é o curso, vai lá para a gente verificar se pode fazer um curso de extensão universitária, tá? A gente vê os valores que pode, que o curso é dado pela Realiza Pós-Graduação. No sábado da outra semana, no dia 1º de junho, nós estaremos em Itaberaba, onde nós vamos dar um curso o sábado inteiro de metodologia inclusiva. Esse curso é a solução para que os professores não entrem em estresse, não precisem de medicamentos controlados, aquela coisa toda, porque muitos professores estão entrando nessa, né? Porque a metodologia que eu vou ensinar, é a metodologia que faz os professores garantirem a aprendizagem de qualquer aluno que esteja na sua sala de aula, mesmo que ele tenha deficiências, não estejam nivelados com as outras turmas, e é fácil, é tranquilo. É a metodologia IUP de dinâmica grupal. Muitos colégios já estão usando, de norte a sul do país, tá? Então, entre em contato com Solange Queiroz, nesse telefone que está aí no vídeo, e será dia 1º de junho, sábado, em Itaberaba, na Bahia. Já no outro sábado, nós estaremos agora sim falando todas as informações atualizadas sobre o autismo. Quem vai estar promovendo isso? É o Grupo Vida, que vai promover isso lá em Baixa Grande, na Bahia. Então, todas as pessoas que estiverem nas proximidades da cidade de Baixa Grande, entrem em contato com Lene Cerqueira, que o telefone está aí no vídeo, 759-9965-0459, para esse sábado de autismo. Então, será um sábado onde nós vamos discutir, conversar sobre todas as dicas mais importantes que existem para os pais de autistas, para os profissionais que tratam do autista, para os professores que têm autista na sala de aula, lá em Baixa Grande, na Bahia, tá? Então, as cidades próximas todas, entre em contato com o Lene Cerqueira e vamos nos encontrar lá, ok? Então, retomando a coisa, amanhã, Ceabra, Secretaria de Educação, 2 da tarde, auditório da Secretaria, para todas as famílias de autistas. Sábado e domingo dessa semana será o curso cadê que não abriu aqui? Aqui. Será o curso de Neurociências Aplicadas em Barreiras, e quem quiser entre em contato com o Thaís para ver se pode fazer o curso extra. Sábado, dia 1º de junho, Itaberaba, metodologias inclusivas.
No outro sábado, no sábado seguinte, né, será autismo e inclusão em Baixa Grande, ok? Então, forte abraço para todos vocês, tá? E até o nosso próxima live, ou a qualquer momento nos vídeos específicos sobre determinados assuntos. Entrem no nosso canal de vídeo, como eu pedi, inscrevam-se lá, mexam naquele sininho lá, daquele sininho, para que vocês recebam os vídeos logo assim que eles chegarem, né? Assim que o vídeo for colocado, e venham conversar conosco, participar conosco da nossa próxima live, quarta-feira, 7 da noite, ok? Forte abraço e até a próxima quarta-feira.